Então, essas questões todas nos moveram, né, a tentar algumas ações, né, que inserisse o estudante de Ouro Preto na vida da cidade, né? E várias ações nesse sentido foram feitas, né? Nós fizemos congressos para discutir a questão da preservação, do patrimônio, da condição de vida da população, né? Nós trazíamos pessoas para fazer depoimentos, para fazer palestras, nós fazíamos movimento de abaixo-assinado, nós conseguimos uma série de ganhos, né? A questão da poluição em Ouro Preto, né? Que acontecia muito em função da fábrica de alumínio, né, que tinha questões gravíssimas. Nós fizemos levantamentos de saúde da população, né? Nós chegamos, por exemplo, a ver nitidamente que, por exemplo, na medida em que a gente se aproximava da Alcan, a quantidade de abortos por nascimento aumentava, e isso está seguramente relacionado com a poluição que havia na época, né? Então, nós começamos a desenvolver uma série de ações, né? Naquela época o pessoal tinha mania, por exemplo, de acabar com o mato nas ruas de Ouro Preto com a enxada química, que é altamente poluente. Aquele negócio é jogado no mato, do mato ele vai para o rio, do rio ele vai para o reservatório d'água, sem contar que aquilo é aspergido pelo espaço. Nós conseguimos acabar com aquilo, que aliás, inclusive, está voltando agora, né? Então, nós fizemos uma série de ações, nós fizemos uma campanha da anistia, que foi muito ligada à população de Ouro Preto, né? Que tinha uma série de famílias com desaparecidos políticos na época da ditadura. Então, nós tentamos, assim, de um modo, assim, com uma motivação muito determinada, a aproximar o estudante da Escola de Minas da população de Ouro Preto. Todo esse papel foi desempenhado, foi liderado por essas instituições, né? O próprio diretório acadêmico, o próprio centro acadêmico, que, vamos dizer assim, era a entidade mais desligada da política, das entidades estudantis, né, que se preocupava mais com o aspecto social, era um grande aliado nessa luta, porque era um espaço que nós tínhamos para fazer tudo isso, na verdade, era o centro acadêmico, né? Você pegou o escritório piloto? O escritório piloto, eu fui um dos que participaram da fundação do escritório piloto. Não na intensidade que alguns colegas meus participaram, né? Como, por exemplo, o Roberto Guidugli, o Hernani, né? O Bong, que está aqui na universidade, o Luiz Augusto e os outros colegas que eram mais na área da engenharia civil, etc. e tal, né? Mas nós participamos disso aí. O escritório piloto ele foi criado em função de um grande problema que aconteceu em Ouro Preto, né? Por causa das enchentes, em 79, no início de 79, e nós tivemos uma série de famílias desabrigadas, cerca de 150 desabrigados. No primeiro momento nós conseguimos alojar esse pessoal por iniciativa dos estudantes, nós conseguimos alojar esse pessoal no que era o Parque Metalúrgico, hoje é o Centro de Convenções, e enquanto esse pessoal ficou alojado lá durante algum tempo, nós criamos o escritório piloto para fazer o projeto de construção de casas populares, rápidas, baratas, para realojar esse pessoal. O escritório piloto foi criado em função de um problema social em Ouro Preto, né? E como começou a sua atuação no diretório? Mesmo não estando na diretoria, como que começou indo na ida às assembleias, ou outro tipo de contato que você teve? Como começou esse contato e como você entrou no diretório? O meu contato com o diretório ele começa praticamente na mesma época que eu cheguei a Ouro Preto. Eu já cheguei a Ouro Preto com uma história de participação política na eleição de 74, né, quando houve uma primeira disputa mais ou menos, né, viável entre o que era o PMDB e a Arena naquela época. Eu já cheguei com uma história política, né, e já cheguei procurando pessoas que também participavam daquela visão, etc. Então, logo que eu cheguei, eu já entrei no diretório acadêmico. Com um ano de participação nesses grupos de discussão, né, como, vamos dizer assim, como satélite da entidade, né, participando ali como, né, orbitando ali em volta da entidade, com um ano de participação, nós nos candidatamos a uma gestão do diretório acadêmico. Essa primeira eleição, nós perdemos a eleição. Mas antes que terminasse o mandato da chapa que ganhou essa eleição, nós reassumimos o diretório acadêmico em função da exigência da Assembleia Geral de que essa chapa se destituísse da
da entidade, né? E aí nós assumimos antes do final dessa gestão, e a partir daí eu fui membro da diretoria até junho de 79, que foi o ano que eu me formei. Mas essa chapa, por que ela foi destituída? Essa chapa, essa é uma história que ela começa um pouco antes desse fato. Na verdade, o que acontecia foi o seguinte: a partir do final da década de 60 e início da década de 70, um grupo, digamos assim, um grupo um pouco mais politizado do que a média dos estudantes de Ouro Preto na época assumiu a entidade estudantil. Esse grupo, apesar de que não tinha uma atividade política muito intensa e não tinha nem muitos contatos políticos, ele nem se contextualizava muito bem no quadro político estudantil do Brasil naquela época, mas ele já era um grupo que tinha preocupações, vamos dizer assim, mais gerais, né, preocupações sociais, preocupações a nível nacional, que extrapolavam, né, a Escola de Minas, Ouro Preto, etc. e tal. Esse grupo se manteve na gestão do diretório acadêmico durante 3 gestões seguidas. E durante essas 3 gestões houve um desgaste natural desse grupo, né? E quando nós nos candidatamos, o que seria a 4ª gestão desse grupo, que foi a primeira que eu me candidatei, nós perdemos a eleição. E nós perdemos a eleição por uma chapa que na época era caracterizada como uma chapa de direita, né, que tinha preocupações, vamos dizer assim, mais acadêmicas, quase que exclusivamente voltadas para as reivindicações acadêmicas e com uma postura, vamos dizer assim, colaboracionista com a Escola de Minas, no sentido de tentar resolver problemas acadêmicos, né, problemas de alunos com professores, de currículos, de provas, de essas coisas, laboratórios, essa coisa toda. Então, essa entidade assumiu, essa diretoria assumiu o diretório com essa visão. E como durante o início, né, durante os primeiros tempos da gestão dessa chapa, esse grupo do qual eu participava começou a ter uma atividade política, mesmo sem estar dentro da entidade, né, era uma atividade que a gente aproveitava muito, o sistema de repúblicas, ele era muito importante para essa atividade política, né? Nós conseguimos, vamos dizer assim, um apoio dos estudantes no sentido de mudar a linha da direção da entidade, né? De colocar na direção da entidade uma visão política que tivesse mais afinada com o que estava acontecendo em termos de política estudantil no resto do país. Em Belo Horizonte, nessa época, né, o movimento estudantil era fortíssimo, né? A partir de 68, o movimento estudantil no Brasil dá um salto grande, né, no mundo inteiro, né? O movimento estudantil vira uma força social importante no mundo inteiro, né, a partir de 68. Né? Aqui nós vimos com uma história de ditadura militar, o que de certa maneira acirrava mais ainda aquela necessidade, aquela vontade de lutar por alguma coisa que a gente considerava que era liberdade, que era democracia, que era, né, uma vida mais justa, etc. e tal. Então nós conseguimos angariar o apoio do estudante de Ouro Preto para essa visão. E em função desse apoio, nós destituímos essa chapa de direita que havia assumido a entidade e nós nos colocamos na direção da entidade, nós assumimos a direção da entidade. A partir daí, até 1984, há uma linha perfeitamente nítida, ideológica, que vai desde de quando nós assumimos a entidade até então. A partir daí a coisa começa a modificar um pouco por uma série de questões, né? Mas é interessante até notar, porque mesmo quando eu já havia me formado, eu ainda continuei participando da entidade estudantil. Eu era professor da Escola de Minas, e como eu tinha toda uma história de participação nesse grupo que estava na direção da entidade, eu já como professor aí, né? Então nós éramos obrigados a nos reunir clandestinamente com o diretório acadêmico. Eu e outros colegas que já eram professores também, mas que haviam participado do grupo, como por exemplo o Jonas Durval Cremasco, meu colega, o Adilson, né, meu colega também, né, todos nós participávamos do grupo, já éramos professores, mas ainda continuamos tentando dar um apoio, né, tentando, vamos dizer assim, animar a discussão, puxar a discussão com esse grupo,
para fazer isso, nós éramos obrigados a nos reunir clandestinamente. Nós não podíamos conversar essa coisa abertamente com os estudantes. Normalmente, essas reuniões eram feitas, por exemplo, na República dos Deuses, em que havia a possibilidade de a gente entrar pelos fundos, sem ninguém nos notar. Pelo bequinho lá que tem atrás dos deuses, nós pulávamos, entrávamos ali pulávamos um muro ali, entrávamos na República, nos reuníamos ali embaixo, sem que ninguém percebesse que a gente estava se reunindo. Para esse diretório, qual eram os principais pontos de discussão? E os desafios desse diretório? Era mudar o rumo da entidade? Era dar uma nova cara à entidade? Olha, quando nós assumimos a entidade, a entidade ganhou uma força política muito grande. Então, não havia uma preocupação muito grande em fortalecer a entidade. Ela estava suficientemente forte nesse período. E por que ela estava forte? Porque logo que nós assumimos, nós nos colocamos em contato estreito com o resto do movimento estudantil no Brasil. Através desse contato, nós conseguimos puxar para cá uma série de congressos que foram importantes nessa época, e que visavam a reconstrução das entidades nacionais e estaduais que haviam sido dizimadas pela ditadura militar. Então, o grande desafio da gente nessa época era basicamente o seguinte: em primeiro lugar, a luta contra a ditadura militar, a luta pela democracia, a luta pela liberdade de expressão, a luta pela liberdade de pensamento e etc. e tal. Essa era a luta central do movimento estudantil, né, em Ouro Preto. Seguramente, essa luta, num determinado momento, ela chegou a ser a mais importante bandeira do diretório acadêmico, muito mais importante do que as questões acadêmicas, que nós relegamos para outras instâncias de representação, como eram, por exemplo, os representantes de turma, os representantes dos estudantes na congregação da Escola de Minas, né? Então, a questão acadêmica havia sido, vamos dizer assim, distribuída, né, para outras representações, e nós nos ocupávamos quase que exclusivamente da luta política. Então, a luta contra a ditadura, ela englobava várias frentes, né? Ela englobava, por exemplo, a luta pela reconstrução das entidades nacional, da UNE e das UES, as entidades estaduais. Essa foi uma grande luta que nós fizemos, né? E nós conseguimos puxar para Ouro Preto o Congresso de Reconstrução da UE Minas Gerais. Esse congresso, inclusive, foi aberto por uma ex-diretora da UE Minas Gerais, que estava sendo procurada pela polícia. Ela viveu na clandestinidade fora do país durante um tempo muito grande, e ela voltou ao Brasil, voltou para Ouro Preto. Foi a primeira aparição pública dela, ainda antes da lei da anistia ter sido votada, né, desafiando a ditadura militar. Né? Então ela faz a primeira aparição pública e, como procurada pela polícia, ela faz o discurso de abertura do Congresso de Reconstrução da UE como ex-diretora da UE. Que é o nome dela? Maria Doralina de Carvalho. Ela ficou na pureza. Na última noite de clandestinidade dela, ela ficou na minha república, preparando o discurso com o qual ela abriu o Congresso. Né? Um pouco antes desse congresso, nós havíamos puxado para cá um dos congressos, se não me falha a memória, o terceiro Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia. Né? Esses congressos dos estudantes de engenharia eram congressos chaves para a criação das entidades. Era onde a gente conseguia organizar as ideias a nível nacional para que a gente pudesse levar a luta pela recriação das entidades adiante. Né? Eu queria saber a respeito do Conselho das Repúblicas, como que esse conselho foi criado, teve alguma vinculação direta ao diretório acadêmico, foi uma forma de conscientizar os estudantes, foi uma forma de organizar os estudantes, foi uma forma de mobilizar. Qual que era a função desse conselho? E queria que você traçasse detalhes do funcionamento. A ideia básica era a seguinte, Otávio. Nessa época, como eu te falei, nós éramos um pouco mais pobres do que é hoje. Então as repúblicas não tinham telefone, não tinha e-mail, não tinha, né, era uma ou outra república que tinha um telefone, né? E havia, vamos dizer assim, em caso de urgência, e que eram vários, né? Que o tempo todo era um colega que tinha sido preso, um ônibus de estudante que foi preso, um não sei o que aconteceu, uma coisa que acontece, uma portaria que é baixada
pelo reitor, o tempo todo nós estávamos sujeitos a ter